Sozinha no cemitério, a menina apertava uma flor murcha contra o peito e chorava. "Saudade da minha mãe", sussurrou quando o homem de terno escuro se aproximou. Ela não sabia que aquelas palavras mudariam sua vida para sempre. Sofia abriu os olhos com o barulho de camelôs montando suas barracas. O papelão úmido sobre seu corpo pequeno e magro mal a protegia do frio que subia do asfalto. 9 anos de vida e um ano inteiro dormindo em calçadas diferentes. A marquise da loja abandonada tinha sido sua casa na última semana, depois que um segurança a expulsou do estacionamento do shopping onde se abrigava. O céu nublado anunciava chuva, o que significava mais uma noite procurando refúgio. Seus dedos sujos vasculharam a mochila rasgada onde guardava seus poucos pertences, uma escova de dentes sem cabo, uma camiseta extra, um urso de pelúcia sem um braço e uma foto amassada e desbotada da mãe. Esfregou os olhos e observou o movimento diferente nas ruas. Pessoas carregavam flores, caixas de bombons e sacolas de presentes. Levou alguns segundos para lembrar a data. 2º domingo de maio, Dia das Mães. Um nó se formou em sua garganta. Há exatamente 1 ano e 2 meses, sua mãe, Mariana, tinha morrido depois de uma pneumonia que não conseguiu tratar por falta de dinheiro. O pai, Sofia nunca conheceu. Sem parentes que pudessem acolhê-la, a menina escapou do abrigo para menores após ouvir histórias assustadoras sobre aquele lugar. Sofia dobrou o papelão, enfiou na mochila e começou sua rotina diária: procurar comida. Caminhando pelas ruas do centro, observava famílias inteiras caminhando alegres, falando sobre almoços especiais e presentes. Seu estômago roncava. Não comia nada desde o pedaço de pão que um padeiro bondoso lhe dera na noite anterior. Aproximou-se de uma lixeira próxima a uma praça de alimentação e, com discrição que aprendera nas ruas, começou a vasculhar entre embalagens e restos. Uma mulher elegante que passava puxando uma criança bem vestida olhou para Sofia com repulsa. "Vem, filho, não chega perto", disse em voz alta o suficiente para que Sofia ouvisse. A menina baixou a cabeça, sentindo o rosto queimar de vergonha. Em outras épocas, esse tipo de reação a fazia chorar. Agora, apenas engolia seco e continuava sua busca. Entre os resíduos, encontrou um sanduíche mordido e um copo de refrigerante pela metade. Para ela, era um café da manhã de luxo. Enquanto comia sentada na calçada, observava as crianças passando de mãos dadas com suas mães. Algumas carregavam flores e cartões coloridos. Sofia sentiu o coração apertar. Na bolsa de uma senhora que passou, avistou um ramo de flores sendo carregado. Uma delas, um pequeno crisântemo branco, desprendeu-se e caiu ao solo sem que a dona percebesse. Sofia esperou que a mulher se afastasse e correu para pegar a flor caída. Estava um pouco murcha, com algumas pétalas amassadas, mas ainda era bonita. Segurou com cuidado, como se fosse um tesouro frágil. Uma ideia surgiu em sua mente. Levaria aquela flor para sua mãe. Sofia não sabia ao certo onde sua mãe estava enterrada. Lembrava-se vagamente do funeral, do caixão simples, do enterro rápido num canto afastado do cemitério municipal. Nunca mais tinha conseguido voltar lá, mas hoje, no Dia das Mães, sentia que precisava tentar encontrar o lugar. Guardou a flor com cuidado no bolso rasgado de seu casaco sujo e começou a caminhar. O cemitério municipal ficava do outro lado da cidade, mas Sofia estava acostumada a longas caminhadas. O trajeto era longo, especialmente para pernas de criança, mas Sofia seguiu determinada. Seus tênis furados e desgastados machucavam seus pés, mas ela ignorava o desconforto. Algumas pessoas olhavam com curiosidade para aquela criança suja andando sozinha, mas ninguém parou para perguntar se precisava de ajuda. Sofia já não esperava mais isso dos adultos. Em um semáforo, um homem dentro de um carro de luxo evitou seu olhar quando ela se aproximou pedindo alguns trocados. Muito tempo atrás, isso a entristecia. Agora, era apenas a realidade que aceitava.
Depois de quase 2 horas caminhando, Sofia finalmente avistou os muros altos do cemitério municipal. O lugar estava movimentado, com dezenas de pessoas levando flores para seus entes queridos. Sofia se sentiu pequena e perdida. Como encontraria o túmulo de sua mãe entre tantas sepulturas? Passou pelos portões sem ser notada, misturando-se entre grupos de visitantes. O cemitério era enorme, com fileiras e mais fileiras de lápides e túmulos. Sofia vagou por corredores de sepulturas, tentando lembrar o caminho do funeral. Sua memória era confusa, fragmentada pela dor e pelo tempo. Lembrava vagamente de uma área mais afastada, com túmulos mais simples. Caminhou para o fundo do cemitério, onde as sepulturas eram mais modestas e muitas não tinham sequer lápides com nomes. O sol começava a descer quando Sofia chegou à área mais simples do cemitério. Olhou ao redor, confusa e cansada. As sepulturas ali eram parecidas, muitas sem identificação adequada. Como encontraria sua mãe? Percorreu fileira após fileira, procurando algo familiar, qualquer pista. Não encontrou nada. A flor em seu bolso já estava mais murcha, afetada pelo calor e pelo tempo. Sentou-se no chão, entre 2 sepulturas anônimas, e pela primeira vez naquele dia, permitiu-se chorar. As lágrimas escorriam pelo rosto sujo, fazendo trilhas na poeira que cobria suas bochechas magras. Tirou a flor do bolso e segurou-a com as 2 mãos, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mãe, sussurrou entre soluços, trouxe uma flor para você. Feliz Dia das Mães. Sua voz era pequena, engasgada pela dor que sentia. O luto de Sofia era ampliado pela solidão absoluta. Não tinha ninguém para compartilhar sua dor, ninguém para segurá-la e dizer que tudo ficaria bem. Deitou-se no gramado entre as sepulturas, abraçando o próprio corpo enquanto chorava. As pessoas passavam distantes, ocupadas com suas próprias perdas e lembranças, sem notar aquela criança desamparada. Ricardo Mendes, 42 anos, segurava um buquê elaborado de lírios brancos enquanto caminhava pelo cemitério. Seu rosto austero guardava a dor de quem conhecia bem o luto. Há 3 anos perdera Laura, sua esposa, vítima de um câncer agressivo. Não tinham filhos. Laura descobriu a doença quando finalmente tinham decidido começar uma família, depois de anos focados em construir seus negócios. Agora, Ricardo era um homem rico e completamente solitário. Como fazia todas as semanas, Ricardo caminhava para o jazigo da família Mendes, uma construção elegante de mármore. Depositou as flores, organizou o arranjo e ficou alguns minutos em silêncio. Estava prestes a ir embora quando ouviu um choro diferente. O choro de uma criança. Olhou ao redor e ao longe, na área mais simples do cemitério, avistou algo que não era comum naquele lugar. Uma criança sozinha, deitada entre túmulos. Ricardo hesitou. Não era de sua natureza intrometer-se na vida alheia. Anos no mundo corporativo o haviam ensinado a manter distância dos problemas dos outros. Mas aquele choro tinha algo que o perturbava profundamente. Sem pensar muito, começou a andar na direção do som. Aproximando-se, viu uma menina magra, com roupas surradas e sujas, deitada sobre o gramado. Parecia completamente abandonada. Ricardo parou a alguns metros, sem saber exatamente o que fazer. A menina segurava algo nas mãos, uma pequena flor murcha, e chorava como se o mundo estivesse acabando. Aquela cena o atingiu como um soco no estômago. "Você está bem?" perguntou Ricardo, aproximando-se mais alguns passos. Sua voz grave fez a menina se assustar. Sofia sentou-se rapidamente, assustada, pronta para fugir caso fosse necessário. Olhou para o homem alto de terno escuro que a observava. Parecia preocupado, não ameaçador. "Estou", respondeu baixinho, mesmo que fosse evidente a mentira. Secou as lágrimas com a manga suja do casaco. "Está perdida? Onde estão seus pais?" insistiu Ricardo, mantendo distância para não assustá-la mais.
Sofia olhou para a flor murcha em suas mãos e depois olhou ao redor para as sepulturas. Minha mãe está aqui, disse finalmente, em algum lugar. Sua voz era pequena, mas cheia de uma dor adulta. Hoje é dia das mães e eu queria trazer uma flor para ela, mas não consigo encontrar onde ela está. Novas lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Ricardo sentiu algo quebrar dentro de si. Aquela criança desamparada, suja e magra, procurando a mãe morta no dia das mães, era uma imagem que condensava todo o sofrimento do mundo. E seu pai, onde ele está? Perguntou com cuidado. Nunca conheci meu pai, respondeu Sofia, sem emoção na voz, como quem relata um fato distante e sem importância. Com quem você veio até aqui? Vim sozinha, respondeu Sofia, apertando a flor contra o peito. Eu moro nas ruas. Ricardo piscou várias vezes, tentando processar o que ouvia. Uma criança morando nas ruas, andando sozinha pela cidade, visitando um cemitério no Dia das Mães para encontrar uma mãe que não conseguia localizar. Era surreal demais, doloroso demais. Como você se chama? Perguntou, agachando-se para ficar na altura dela, mas ainda mantendo distância. Sofia, respondeu a menina, olhando diretamente nos olhos de Ricardo pela primeira vez. Olhos castanhos enormes, profundos como poços, refletindo uma alma que já tinha vivido muito mais do que deveria. Eu sou Ricardo, disse ele com voz suave. Você está com fome, Sofia? A menina não respondeu imediatamente. Estava acostumada com estranhos que fingiam se importar para depois tirar vantagem. Mas havia algo diferente naquele homem. Não era a roupa cara ou o jeito de falar. Era o olhar. Um olhar que também conhecia a dor. Um pouco, admitiu finalmente, enquanto seu estômago conspirava contra ela com um ronco alto. Ricardo sorriu levemente. Que tal sairmos daqui para comer algo? Depois podemos tentar descobrir onde sua mãe está enterrada. Deve haver registros na administração do cemitério. Sofia hesitou, olhando para a flor em suas mãos. Mas eu preciso deixar a flor para ela hoje, disse com urgência na voz. Ricardo assentiu, compreendendo a importância daquele gesto para a criança. Vamos fazer o seguinte. Você pode deixar a flor aqui, neste lugar. Mesmo que não seja exatamente onde sua mãe está, tenho certeza que ela vai receber seu presente. Sofia pensou por um momento e então ajoelhou-se. Com todo cuidado, colocou a flor sobre o gramado e sussurrou algo que Ricardo não conseguiu ouvir. Quando se levantou, seus olhos estavam molhados, mas havia um pequeno alívio em seu rosto. Podemos ir agora? Perguntou Ricardo, estendendo a mão. Sofia olhou para aquela mão estendida, hesitante. Por que você está me ajudando? Perguntou com desconfiança aprendida nas ruas. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo. Olhou para o jazigo de sua esposa ao longe e depois para aquela criança abandonada. Porque hoje também sinto muita saudade de alguém, respondeu com sinceridade. Sofia enxugou as lágrimas mais uma vez e, surpreendendo até a si mesma, tomou a mão de Ricardo. Eu também, sussurrou. Saudade da minha mãe. Aquelas palavras simples, ditas com a honestidade crua de uma criança que conhecia o verdadeiro significado da perda, tocaram Ricardo profundamente. Naquele momento, enquanto saíam juntos do cemitério, algo mudou dentro dele. Não sabia ainda, mas aquele encontro casual no Dia das Mães marcaria o início de uma nova história para ambos. Uma história de recomeço, de cura e, quem sabe, de uma nova família formada por duas almas quebradas que encontraram uma na outra a chance de se reconstruir. Ricardo caminhava lentamente, ajustando seus passos para que Sofia pudesse acompanhá-lo. Uma distância invisível o separava, não apenas física, mas de mundos completamente diferentes que colidiam naquele Dia das Mães. Ele, em seu terno italiano feito sob medida, sapatos de couro polido e relógio que custava mais do que muitos ganham em um ano. Ela, em roupas sujas e rasgadas, tênis furados e o corpo marcado pela desnutrição. O empresário bem-sucedido e a menina de rua.
um contraste doloroso demais para ser ignorado pelos transeuntes que os observavam com curiosidade. Saíram do cemitério em silêncio. Ricardo travava uma batalha interna. Sua razão dizia para levar a menina direto a alguma autoridade, talvez a polícia ou um conselho tutelar. Era o protocolo, o certo a se fazer. Mas havia algo no olhar de Sofia, na forma como ela segurava sua mão sem realmente confiar, que o impedia de tomar essa decisão imediata. Conhecia as instituições bem o suficiente para saber que uma criança como ela facilmente se perderia no sistema. "Tem uma padaria aqui perto", disse Ricardo, finalmente quebrando o silêncio desconfortável. "Podemos comer algo antes de decidir o que fazer." Sofia não respondeu, apenas balançou a cabeça em concordância. Seus olhos atentos estudavam cada movimento de Ricardo, pronta para fugir ao primeiro sinal de perigo. A vida nas ruas lhe ensinara a nunca baixar a guarda. A padaria ficava a 2 quarteirões do cemitério. Era um lugar simples, mas aconchegante, com mesas de madeira e um balcão repleto de pães e doces. O aroma de café recém-passado e fermento invadiu as narinas de Sofia assim que entraram, fazendo seu estômago roncar novamente, mais alto dessa vez. Ricardo notou e sorriu discretamente. "Pode escolher o que quiser", disse ele, indicando o balcão com vitrines cheias de alimentos que, para Sofia, pareciam um banquete real. A menina hesitou, desconfiada de tanta generosidade. "Qualquer coisa mesmo?" perguntou com voz baixa. "Qualquer coisa", confirmou Ricardo. Sofia aproximou-se timidamente do balcão, olhando para os salgados, doces e pães, como se contemplasse tesouros inatingíveis. A atendente, uma senhora de meia-idade, franziu o nariz ao ver a criança suja tão perto dos alimentos. Ricardo percebeu o olhar de reprovação. "Ela está comigo", disse ele com firmeza, colocando a mão no ombro de Sofia, num gesto protetor que surpreendeu a ambos. A menina finalmente apontou para um simples pão de queijo e um chocolate quente. "Pode ser isso?" perguntou, como se temesse estar pedindo demais. Ricardo sentiu um aperto no peito. Uma criança que poderia ter pedido qualquer doce elaborado, escolhera algo tão simples. "Claro que pode", respondeu. "Mas não quer escolher mais alguma coisa? Talvez um bolo ou um sanduíche?" Sofia negou com a cabeça. "Isso já está bom", murmurou. No fundo, tinha medo de que, se pedisse muito, aquele homem desistisse de ajudá-la. Ricardo pediu o pão de queijo e o chocolate para Sofia, além de um café expresso para si. Enquanto esperavam o pedido, sentaram-se à mesa mais afastada. Ricardo notou os olhares dos outros clientes, alguns de curiosidade, outros de reprovação. Sofia parecia encolher-se sob esses olhares, tentando ficar invisível, um hábito adquirido nas ruas. "Faz tempo que sua mãe faleceu?" perguntou Ricardo, tentando iniciar uma conversa. 1 ano e 2 meses, respondeu Sofia prontamente, como quem conta cada dia. "Ela ficou doente, pneumonia. Não tínhamos dinheiro para remédios." Sua voz era desprovida de emoção, relatando fatos com uma objetividade assustadora para uma criança. "E depois que ela faleceu, o que aconteceu com você?" Ricardo tentava manter a voz calma, mas por dentro sentia raiva crescente de um sistema que permitia que uma criança fosse abandonada dessa forma. "Me levaram para um abrigo. Era horrível. As crianças mais velhas batiam nas menores e roubavam nossa comida. Os adultos não ligavam." Sofia mexia nervosamente na borda da mesa enquanto falava. "Fugi depois de 2 semanas. Preferi as ruas." O pedido chegou, interrompendo momentaneamente a conversa. Sofia olhou para o pão de queijo fumegante e o chocolate quente com uma mistura de desejo e contenção. Esperou que Ricardo fizesse um sinal para começar. "Pode comer", disse ele com gentileza. Sofia pegou o pão de queijo e, para surpresa de Ricardo, não o devorou como seria esperado de quem está faminto. Em vez disso, partiu-o cuidadosamente em pequenos pedaços, como se quisesse fazer a comida durar o máximo possível.
Comia devagar, saboreando cada mordida. "E como você tem sobrevivido nas ruas?" perguntou Ricardo, tomando um gole de seu café. "Me viro", respondeu Sofia vagamente. Depois de um momento de silêncio, continuou. "Às vezes peço dinheiro nos semáforos, procuro comida nas lixeiras dos restaurantes, durmo em lugares diferentes para os guardas não me encontrarem." Ela falava como se relatasse uma rotina normal, o que tornava tudo ainda mais perturbador. Ricardo tentava processar cada informação. Uma criança de 9 anos vasculhando lixo, dormindo na rua, enfrentando perigos que nem conseguia imaginar. "Nunca pensou em voltar para o abrigo?" Sofia balançou a cabeça veementemente. "Nunca. Lá é pior que a rua." "E escola? Você frequentava antes?" "Sim, até minha mãe ficar doente. Eu gostava de estudar", admitiu com um brilho fugaz nos olhos, a primeira demonstração de algo além da dureza e da dor. "Minha professora dizia que eu era inteligente, sabia ler melhor que todo mundo da minha classe." Ricardo sorriu genuinamente. "E você ainda lembra como ler?" Sofia assentiu, tomando um gole do chocolate quente. "Sempre que encontro jornais ou revistas no lixo, leio, para não esquecer." Aquela revelação atingiu Ricardo de forma inesperada. A imagem de Sofia, depois de um dia catando comida em lixeiras, sentada em algum canto escuro, lendo um jornal sujo e descartado para não esquecer como se lê, era devastadora. Sofia terminou o pão de queijo e bebeu metade do chocolate, mas parou abruptamente. "Posso levar o resto para mais tarde?" perguntou, já se preparando para uma negativa. "Claro", respondeu Ricardo, fazendo sinal para a atendente. "Vamos pedir para colocar em um copo para viagem." Depois de um momento de reflexão, acrescentou: "E vamos levar mais alguns pães de queijo e um sanduíche para você ter mais tarde." Os olhos de Sofia se arregalaram com a oferta. "Sério?" "Sério", confirmou Ricardo. Pediu à atendente que embalasse 3 pães de queijo e um sanduíche natural. Enquanto esperavam, voltou a conversar com Sofia. "Onde você costuma ficar durante o dia?" "Em lugares com movimento, shopping, praças, calçadões. É mais seguro com gente por perto", explicou Sofia. "À noite é pior. Tenho que achar lugares escondidos para dormir." "E você nunca foi machucada?" Ricardo escolheu as palavras com cuidado. Sofia desviou o olhar, fixando-se no copo de chocolate. "Às vezes, tem gente ruim na rua, mas aprendi a me esconder bem." Ricardo sentiu um nó na garganta. A realidade da vida daquela criança era um universo paralelo de violência, fome e sobrevivência diária que ele, protegido pelo dinheiro e posição social, mal podia compreender. Os alimentos embalados chegaram e Sofia os guardou cuidadosamente na mochila surrada. "Obrigada", disse com sinceridade. Ricardo pagou a conta e ambos saíram da padaria. Na calçada, enfrentaram o momento decisivo. O que fazer agora? Ricardo sabia que a decisão certa, legal, seria levar Sofia às autoridades. Mas depois do que ouvira sobre o abrigo, não tinha certeza se seria realmente o melhor para ela. "Sofia", começou ele, ajoelhando-se para ficar na altura da menina, "eu acho que você não deveria voltar para as ruas. Não é seguro para uma criança." O rosto de Sofia se fechou imediatamente. "Não vou voltar para o abrigo", declarou com determinação, já se preparando para fugir. "Não estou falando do abrigo", apressou-se Ricardo. "Estava pensando, talvez você pudesse ficar na minha casa por alguns dias até encontrarmos uma solução melhor." Sofia o encarou com desconfiança. "Por quê? Por que você me ajudaria assim? Nem me conhece." Era uma pergunta justa que Ricardo também se fazia. Por que estava se envolvendo tanto? Ele, que vivia isolado em seu mundo corporativo, raramente se permitindo conexões emocionais após a morte da esposa. Havia algo naquela criança que despertava nele um instinto protetor adormecido. "Não sei explicar direito", admitiu com honestidade. "Talvez porque hoje seja um dia que me faz pensar sobre família, sobre perda.
Talvez porque ninguém deveria estar sozinho como você está. Fez uma pausa. Ou talvez porque, ao ver você no cemitério, tenha me lembrado que há coisas mais importantes na vida do que trabalho e dinheiro. Sofia o estudou por longos segundos, seus olhos velhos demais para seu rosto infantil. E se eu quiser ir embora depois? Você pode ir quando quiser. Prometo que não vou forçá-la a ficar, nem a ir para um lugar que não queira. Depois de mais um momento de reflexão, Sofia assentiu levemente. Tá bom, mas só por hoje. Ricardo sorriu aliviado. Combinado, só por hoje. Chamou um táxi com um aplicativo em seu celular. Enquanto esperavam, Sofia permanecia alerta, ainda não completamente convencida de que a oferta de Ricardo não tinha segundas intenções. Moro um pouco afastado do centro, explicou Ricardo, numa casa grande com jardim. Você vai ter um quarto só seu, com banheiro, e pode tomar um banho quente quando chegarmos. A menção a um banho quente fez os olhos de Sofia brilharem momentaneamente antes de ela reassumir sua expressão neutra. Há quanto tempo não tomava um banho decente? Semanas, talvez meses, contando apenas com lavagens rápidas em banheiros públicos. O táxi chegou, um carro preto e limpo. O motorista olhou com desaprovação para Sofia, mas um olhar firme de Ricardo o silenciou antes que pudesse fazer qualquer comentário. Entraram no carro e Sofia sentou-se na ponta do banco, como se preparada para pular para fora, ao menor sinal de problema. Durante o trajeto, Ricardo enviou uma mensagem para Carmen, sua governanta. Estou levando uma convidada especial para casa. Prepare o quarto de hóspedes, por favor. É uma criança. Sofia observava a cidade passar pela janela do carro. Saíam do centro e entravam em bairros cada vez mais arborizados e elegantes. O mundo dos ricos, um universo tão distante de sua realidade quanto a lua. Sentia-se deslocada, mas também fascinada. Você é muito rico? Perguntou abruptamente, com a franqueza típica das crianças. Ricardo sorriu com a pergunta direta. Tenho dinheiro suficiente, sim. Sou dono de uma empresa de tecnologia. E você mora sozinho nessa casa grande? Perguntou Sofia, encolhendo-se um pouco no banco. Sim e não, respondeu Ricardo. Moro com Carmen, minha governanta. Ela trabalha comigo há mais de 20 anos, desde antes de eu me casar. É quase da família. Fez uma pausa, decidindo se deveria continuar. Eu era casado, mas minha esposa Laura faleceu há 3 anos. Câncer. Sofia assentiu, compreendendo. Por isso você estava no cemitério hoje? Sim, confirmou Ricardo. Vou lá toda semana, mas hoje é sempre mais difícil. Um silêncio compreensivo se instalou entre eles. 2 pessoas marcadas pela perda, unidas por um encontro improvável num cemitério no Dia das Mães. O táxi atravessava agora um bairro com mansões imponentes e jardins imensos. Aqui é onde os ricos moram, comentou Sofia, olhando pela janela com fascínio. Alguns, respondeu Ricardo. Nem todos que têm dinheiro escolhem viver assim. O táxi diminuiu a velocidade e parou diante de um portão alto. Ricardo digitou um código num painel e o portão se abriu silenciosamente. Entraram numa propriedade ampla, com jardim bem cuidado e uma casa de arquitetura moderna, toda em vidro e concreto. Sofia nunca tinha visto algo parecido pessoalmente, apenas em revistas encontradas no lixo ou em programas de TV vistos através de vitrines de lojas. O motorista parou o carro na entrada da casa. Ricardo pagou a corrida e ambos desceram. Sofia ajeitou sua mochila rasgada nas costas e olhou para a mansão à sua frente, sentindo-se minúscula. Vamos entrar? Convidou Ricardo, estendendo a mão. Sofia não segurou a mão oferecida desta vez, preferindo manter uma distância segura. Seguiu Ricardo até a porta principal, que se abriu antes mesmo que ele a alcançasse. Uma mulher de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos presos num coque severo e expressão séria, os aguardava. Vestia roupas simples, mas impecavelmente limpas, blusa branca e calça preta. Seus olhos, por trás de óculos de armação fina,
analisaram Sofia com uma mistura de surpresa e preocupação. Carmen, esta é Sofia, apresentou Ricardo. Sofia, esta é Carmen, de quem lhe falei. Olá, Sofia, disse Carmen com voz calma. Seu olhar era avaliador, mas não julgador como o das pessoas na padaria. Era o olhar de quem já tinha visto muito na vida para se chocar facilmente. Oi, respondeu Sofia timidamente, consciente de sua aparência suja e maltrapilha no meio daquela casa imaculada. Sofia vai ficar conosco por alguns dias, explicou Ricardo. Preparou o quarto como pedi? Sim, senhor, respondeu Carmen, sem demonstrar surpresa pelo pedido incomum. Anos trabalhando para Ricardo a haviam ensinado a não questionar suas decisões. O quarto de hóspedes do corredor leste está pronto. Ótimo, disse Ricardo. Sofia precisa de um banho e de roupas limpas. Acha que pode ajudá-la com isso? Certamente, disse Carmen. Estendeu a mão para Sofia. Vamos, querida. Vou lhe mostrar seu quarto e o banheiro. Sofia olhou para Ricardo, como se buscasse confirmação de que era seguro ir com aquela mulher. Ele assentiu encorajadoramente. Vá com Carmen. Ela vai cuidar de você. Vou estar na sala de estar quando terminar. Relutante, Sofia seguiu Carmen pelo interior da casa. Seus pés sujos deixavam marcas no piso de mármore branco, o que a deixava ainda mais desconfortável. A casa era um monumento à riqueza e sofisticação. Obras de arte nas paredes, móveis que pareciam saídos de revistas de decoração, tudo impecavelmente limpo e organizado. Carmen a guiou por um longo corredor até uma porta de madeira escura. Este será seu quarto, disse abrindo a porta. Sofia entrou hesitante e ficou boquiaberta. O quarto de hóspedes era maior que o apartamento inteiro onde vivera com a mãe. Uma cama king size dominava o centro, coberta por lençóis brancos que pareciam nuvens. Havia uma escrivaninha, um sofá pequeno, uma televisão de tela plana na parede e grandes janelas que davam para o jardim. O banheiro é ali, indicou Carmen, apontando para uma porta lateral. Tem toalhas limpas, sabonete, shampoo e tudo o que precisar. Vou buscar algumas roupas enquanto você toma banho. Roupas? Perguntou Sofia confusa. Sim, respondeu Carmen. Não tenho roupas infantis aqui, mas devo ter algo que possamos adaptar temporariamente. Amanhã providenciaremos roupas adequadas para você. Não precisa, murmurou Sofia, segurando sua mochila com força. Tenho uma camiseta extra aqui. Carmen olhou para a menina com gentileza. Sofia, por que não deixa essa mochila aqui e toma um banho bem demorado e quente? Quando sair, terá roupas limpas esperando. E podemos lavar o que está na sua mochila, se quiser. A ideia de um banho quente era tentadora demais para resistir. Sofia colocou sua mochila no chão, perto da cama. Posso mesmo usar tudo no banheiro? Tudo, confirmou Carmen. Demore o quanto quiser. Estarei aqui fora quando terminar. Quando Carmen saiu do quarto, Sofia ficou alguns momentos parada, tentando absorver a súbita mudança em sua situação. Horas atrás, estava chorando sozinha num cemitério. Agora, estava prestes a tomar banho num banheiro maior que muitos apartamentos. O banheiro era todo em mármore e vidro, com uma banheira enorme e um box de vidro com chuveiro. Sofia hesitou entre os dois e acabou optando pelo chuveiro. Estava acostumada com banhos rápidos nos banheiros públicos e não sabia como usar uma banheira adequadamente. Despiu-se lentamente, evitando olhar para o espelho. Não queria ver seu próprio corpo magro demais, com costelas salientes e marcas da vida nas ruas. Entrou no box e ligou o chuveiro, soltando um suspiro involuntário quando a água quente tocou sua pele. Quanto tempo fazia desde que sentira aquele conforto? Não conseguia lembrar. Enquanto a água levava embora meses de sujeira acumulada, Sofia permitiu-se, pela primeira vez naquele dia, acreditar que talvez sua sorte estivesse mudando. Usou o shampoo perfumado para lavar os cabelos, que há muito não viam um tratamento adequado. Esfregou cada centímetro de seu corpo com sabonete,
removendo camadas de sujeira que pareciam fazer parte de sua pele. O banho durou quase 40 minutos. Quando finalmente desligou o chuveiro, Sofia sentia-se outra pessoa. Envolveu-se numa toalha felpuda e macia, a coisa mais confortável que tocava sua pele em meses. Saiu do banheiro e encontrou sobre a cama roupas organizadas. Uma camiseta branca que mais parecia um vestido em seu corpo pequeno, um par de shorts masculinos que Carmen havia adaptado com um alfinete para que não caíssem, meias macias e um par de chinelos. Sofia vestiu-se rapidamente, maravilhada com a sensação de roupas limpas e macias contra a pele recém-lavada. Uma batida suave na porta anunciou o retorno de Carmen. "Posso entrar?" perguntou a governanta. "Sim", respondeu Sofia, ainda secando os cabelos com a toalha. Carmen entrou e sorriu ao ver a transformação. Com a sujeira removida, Sofia revelava-se uma menina bonita, de traços delicados, embora ainda claramente subnutrida. "Está se sentindo melhor?" Sofia assentiu. "Muito melhor. Obrigada. Quer que eu ajude com seu cabelo?" ofereceu Carmen. Depois de uma breve hesitação, Sofia concordou. Carmen sentou-a na beirada da cama e, com movimentos gentis, começou a desembaraçar os cabelos castanhos, agora limpos. Enquanto penteava, encontrou pequenos insetos. "Sofia", disse com cuidado, "acho que você tem piolhos. É comum, especialmente em crianças. Não se preocupe, vamos resolver isso rapidamente." Sofia abaixou a cabeça, envergonhada. "Desculpe, não há nada para se desculpar", disse Carmen com firmeza. "Vou buscar um tratamento especial e resolveremos isso agora mesmo. E não se preocupe, não vou cortar seu cabelo." Meia hora depois, após um tratamento com medicação antipiolhos que Carmen providencialmente tinha no armário, embora Sofia suspeitasse que alguém tivesse ido comprar especialmente para ela, seus cabelos estavam limpos, livres de parasitas e penteados. Carmen fizera uma trança simples para mantê-los organizados. "Está com fome?" perguntou Carmen. Como resposta, o estômago de Sofia roncou alto. Apesar do lanche na padaria, meses de alimentação irregular haviam criado um vazio que parecia impossível de preencher. "Vou preparar algo substancial para você comer", disse Carmen. "O senhor Ricardo está esperando na sala. Quer ir vê-lo enquanto preparo o jantar?" Sofia assentiu e seguiu Carmen até a sala de estar. Ricardo estava sentado num sofá de couro, trabalhando em um laptop. Ao ver Sofia, fechou o computador e se levantou, genuinamente surpreso com a transformação. "Nossa", disse ele com um sorriso, "você está muito diferente." Sofia passou a mão pela trança, constrangida sob o olhar de Ricardo. Carmen anunciou que iria preparar o jantar e saiu, deixando-os sozinhos. "Gostou do quarto?" perguntou Ricardo, indicando para que Sofia se sentasse. "É muito grande", respondeu ela, sentando-se na ponta do sofá. "Nunca vi um banheiro tão bonito." Ricardo sorriu. "Fica à vontade. Minha casa é sua casa enquanto estiver aqui." Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Sofia brincava com a barra da camiseta grande demais, enquanto Ricardo tentava encontrar um jeito de iniciar uma conversa difícil. "Sofia", começou finalmente, "precisamos conversar sobre sua situação." Fez uma pausa, escolhendo as palavras. "Você não pode voltar para as ruas. Não é seguro para uma criança, especialmente uma menina." O corpo de Sofia tensionou-se imediatamente. "Você prometeu que eu poderia ir quando quisesse", lembrou com voz firme. "E mantenho minha promessa", garantiu Ricardo. "Mas gostaria que considerasse ficar mais tempo. Pelo menos até encontrarmos um lugar seguro e adequado para você." "Que lugar?" perguntou Sofia com desconfiança. "O abrigo? Já disse que não volto para lá." "Não estou falando do abrigo", esclareceu Ricardo. "Existem outras opções. Famílias acolhedoras, por exemplo. Pessoas boas que cuidam temporariamente de crianças que precisam de um lar." Sofia cruzou os braços. "Não conheço essas pessoas. Como sei que são boas mesmo?" Ricardo suspirou. Era uma pergunta válida.
Tem razão. Não conhecemos, por isso estou sugerindo que fique aqui por enquanto, até descobrirmos a melhor solução. Por que você se importa? Perguntou Sofia diretamente. Ninguém se importou durante um ano inteiro. Por que você logo hoje? A pergunta atingiu Ricardo como um soco. Por que ele se importava tanto? Podia ter simplesmente chamado as autoridades, lavado suas mãos e seguido com sua vida. Havia algo naquela criança abandonada que despertara nele sentimentos há muito adormecidos. Honestamente, não sei explicar completamente, admitiu. Talvez porque hoje, no cemitério, vi em você algo que reconheci, a dor da perda. Ou talvez porque desde que Laura morreu, tenho vivido como se estivesse apenas esperando o tempo passar. Ver você, tão jovem e enfrentando tantas dificuldades, me fez perceber quanto estou desperdiçando. Sofia o encarou com aqueles olhos velhos demais para seu rosto infantil. Sua esposa ia gostar de você me ajudar, disse simplesmente. Ricardo sentiu os olhos arderem com lágrimas inesperadas. Sim, ela adoraria, concordou com voz embargada. Laura sempre quis ter filhos. Estávamos planejando começar uma família quando ela adoeceu. Naquele momento, Carmen chamou para o jantar. A conversa difícil foi temporariamente interrompida, para alívio de ambos. Na sala de jantar, Sofia encarou a mesa posta com louça fina e talheres de prata como se fosse um enigma incompreensível. Pode sentar aqui, indicou Carmen, puxando uma cadeira. O jantar era simples, porém nutritivo. Sopa de legumes, frango grelhado com purê de batatas e legumes ao vapor. Para Sofia, era um banquete real. Ela hesitou, insegura sobre como se comportar em uma mesa tão formal. Não se preocupe com etiqueta, disse Ricardo, notando seu desconforto. Coma como se sentir confortável. Sofia começou pela sopa, segurando a colher com mão um pouco trêmula. O sabor era tão bom que seus olhos se fecharam involuntariamente. Há quanto tempo não tinha uma refeição caseira, quente e nutritiva? Comeu devagar, saboreando cada colherada, com medo de que tudo fosse apenas um sonho do qual logo acordaria, de volta à calçada fria. Ricardo a observava discretamente. Havia uma educação natural nos movimentos de Sofia, apesar de sua óbvia falta de familiaridade com o ambiente refinado. Ela claramente havia sido bem criada antes de perder a mãe. Sua mãe cozinhava? Perguntou Ricardo, tentando conhecê-la melhor. Sim, respondeu Sofia, após engolir um pedaço de frango. Ela trabalhava como faxineira em casas de família, mas sempre preparava comida antes de sair de manhã. Nossa casa era pequena, mas limpa e arrumada. Ela parece ter sido uma boa mãe, comentou Ricardo gentilmente. A melhor, disse Sofia, e pela primeira vez, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Ela me ensinava muito. Dizia que educação era importante, que eu precisava estudar para ter uma vida melhor que a dela. O sorriso desapareceu. Ela teria ficado tão triste de me ver nas ruas. Carmen, que servia mais purê, afagou discretamente o ombro de Sofia. Até a governanta, normalmente reservada, parecia tocada pela história da menina. O que sua mãe fazia quando você ficava doente? Perguntou Carmen. Ela faltava ao trabalho para cuidar de mim, respondeu Sofia, mesmo perdendo o dia de pagamento. Foi assim que ela perdeu o emprego antes de ficar doente. Eu tive gripe forte e ela precisou faltar 3 dias seguidos. A patroa dela não aceitou e a mandou embora. Ricardo e Carmen trocaram olhares. A injustiça daquela situação era revoltante. Uma mãe solo, perdendo o emprego por cuidar da filha doente, o que eventualmente levou à tragédia que deixou Sofia desamparada. Depois do jantar, Sofia estava visivelmente exausta. O dia emocionalmente carregado, o banho quente e a barriga cheia começavam a cobrar seu preço. Seus olhos lutavam para se manter abertos. Acho que está na hora de descansar, disse Carmen. Vamos, vou levá-la para o quarto. Sofia levantou-se da mesa. Obrigada pelo jantar, disse formalmente.
Foi a melhor comida que comi na vida. Carmen sorriu, tocada pelo agradecimento sincero. Foi um prazer cozinhar para você. Amanhã farei um café da manhã especial. Sofia virou-se para Ricardo. Obrigada por tudo. Posso mesmo ficar até amanhã? Pode ficar o tempo que precisar, respondeu ele com sinceridade. Carmen levou Sofia de volta ao quarto. Ricardo ficou na sala de jantar, pensativo, repassando os eventos surreais daquele dia. Seu telefone tocou. Era Martim, seu assistente, lembrando de uma reunião importante na manhã seguinte. Ricardo havia esquecido completamente dos compromissos profissionais. Vou trabalhar de casa amanhã, decidiu Ricardo. Reagende presencialmente e organize o resto por videoconferência. Algum problema, senhor? Mendes? Perguntou Martim, surpreso com a mudança repentina na agenda do chefe, sempre tão metódico. Não, nenhum problema, respondeu Ricardo. Apenas uma situação pessoal que requer minha atenção. Quando Carmen retornou, Ricardo já havia servido 2 taças de vinho. Estendeu uma para a governanta, que aceitou com um leve arquear de sobrancelhas. Não era comum tomarem vinho juntos. Ela já dormiu? Perguntou Ricardo. Praticamente desmaiou assim que encostou na cama, respondeu Carmen sentando-se. Ricardo, precisamos conversar sobre essa situação. Ricardo assentiu. Carmen era a única pessoa que dispensava formalidades quando estavam a sós. Afinal, o conhecia desde a adolescência. O que pretende fazer com essa criança? Perguntou ela diretamente. Não pode simplesmente manter uma menor desacompanhada em sua casa sem notificar as autoridades. Eu sei, suspirou Ricardo, mas você ouviu a história dela. O abrigo é terrível e ela não tem família. O sistema vai engoli-la e cuspi-la ainda mais danificada. Então, qual é seu plano? Insistiu Carmen, porque precisa haver um plano. Ricardo tomou um gole de vinho. Não tenho um plano completo ainda, mas amanhã vou ligar para Dr. Vasconcelos. Como meu advogado, ele pode nos orientar sobre as opções legais. Carmen estudou Ricardo por alguns momentos. Há algo mais, não é? Algo que você não está dizendo. Ricardo hesitou. Ela me lembra Laura, de certa forma, não fisicamente, mas aquela determinação, aquela força interior. Fez uma pausa. E também me faz pensar no filho que nunca tivemos. Ricardo, disse Carmen com gentileza, você não pode substituir Laura ou o filho que não tiveram com essa menina. Por mais triste que seja a situação dela, não é saudável para nenhum dos dois se você agir por impulso emocional. Não estou querendo substituir ninguém, defendeu-se Ricardo. Mas também não posso ignorar que encontrei essa criança por alguma razão. Talvez eu possa realmente ajudá-la, Carmen. Dar a ela a chance que a vida lhe negou. Carmen bebeu seu vinho pensativamente. Você sempre foi teimoso quando coloca algo na cabeça. Só tome cuidado para não criar expectativas irreais, tanto suas quanto dela. Depois que Carmen se retirou para seu quarto, Ricardo permaneceu na sala, analisando as fotografias na parede. Ele e Laura no dia do casamento. Viagens ao redor do mundo, momentos felizes que agora pareciam pertencer a outra vida. Deteve-se numa das últimas fotos de Laura, tirada poucos meses antes do diagnóstico. Ela sorria, radiante, em frente a um quarto que estavam reformando, o que seria o quarto do bebê. O que você faria, Laura? Murmurou para a fotografia. A resposta era óbvia. Laura, com seu coração imenso, jamais viraria as costas para uma criança em necessidade. Naquela noite, Ricardo dormiu profundamente pela primeira vez em muito tempo. No quarto de hóspedes, Sofia também dormia, mas seu sono não era tranquilo. Em algum momento da madrugada, teve um pesadelo e acordou gritando. Ricardo, com o sono leve desenvolvido, após anos de noites insones, ouviu o grito e correu para o quarto de Sofia. Encontrou-a sentada na cama, abraçando os joelhos, tremendo violentamente. Sofia, está tudo bem? Disse ele da porta, sem entrar para não assustá-la mais. Foi só um pesadelo, você está segura aqui.
A menina olhou ao redor, desorientada, até seus olhos encontrarem Ricardo. Por um momento, pareceu não reconhecê-lo. Depois, a memória retornou e ela relaxou visivelmente. "Desculpe ter acordado você", murmurou. "Não se preocupe com isso", disse Ricardo, entrando no quarto e sentando-se na beirada da cama, mantendo distância respeitosa. "Quer um copo d'água?" Sofia assentiu. Ricardo saiu brevemente e voltou com água. Enquanto ela bebia, ele notou o urso de pelúcia sem um braço ao lado do travesseiro. Devia ter tirado da mochila antes de dormir. "Esse urso parece especial", comentou. "Minha mãe me deu no meu último aniversário", respondeu Sofia, acariciando o brinquedo gasto. "Antes de adoecer." Ricardo sorriu. "Ele faz um bom trabalho protegendo você. Às vezes, não é suficiente", disse Sofia com seriedade além de sua idade. "Na rua, nada é suficiente." Ricardo sentiu um nó na garganta. "Bem, agora vocês dois estão seguros. Tente descansar mais um pouco. Amanhã conversaremos sobre o que fazer, está bem? E prometo que você participará de todas as decisões." Sofia deitou-se novamente, ainda segurando o urso. "Você é uma pessoa boa, Sr. Ricardo", disse com os olhos já se fechando de cansaço. "Estou tentando ser", respondeu ele, mas Sofia já havia caído no sono. Ricardo ficou ali por alguns minutos, observando a menina dormir. Em sua mente, formava-se gradualmente uma ideia, uma solução que parecia cada vez mais a única opção correta, por mais complicada que fosse. Amanhã, ligaria para seu advogado e começaria a explorar as possibilidades legais para ajudar Sofia permanentemente, não apenas oferecendo um teto temporário, mas um lar verdadeiro. O sol entrava pelas frestas da cortina quando Sofia abriu os olhos. Por um momento, ficou desorientada, sem reconhecer onde estava. O colchão macio, os lençóis perfumados, o teto alto, nada disso pertencia ao seu mundo. Então as memórias do dia anterior voltaram. O cemitério, o homem de terno, a casa gigantesca. Não havia sido um sonho. Sofia sentou-se na cama, abraçando seu urso de pelúcia. Sentia-se descansada como há muito não acontecia. Dormir sem medo, sem frio, sem fome, era uma sensação quase esquecida. O quarto estava iluminado pela luz suave da manhã, revelando detalhes que não tinha notado na noite anterior. Uma estante com alguns livros, quadros discretos nas paredes, um pequeno relógio na mesa de cabeceira que marcava 7h15. Levantou-se cautelosamente e foi até a janela. Afastando a cortina, viu um jardim imenso com gramado bem cuidado, árvores frondosas e uma piscina ao longe. Era como estar dentro de um daqueles filmes que às vezes assistia pelas vitrines das lojas de eletrônicos. A porta do quarto se abriu suavemente e Carmen entrou com uma bandeja. "Bom dia, Sofia. Dormiu bem?" Sofia afastou-se da janela, ainda um pouco desconfiada. "Sim, obrigada. Trouxe seu café da manhã", disse Carmen, colocando a bandeja sobre uma pequena mesa perto da janela. "Achei que gostaria de comer aqui mesmo." A bandeja continha um copo de suco de laranja, uma tigela com frutas picadas, pão fresco, manteiga, geleia e um pequeno bolo de chocolate. Sofia olhou para aquilo tudo como se fosse uma miragem. "Tudo isso é para mim?" perguntou incrédula. Carmen sorriu gentilmente. "Tudo para você. Coma o quanto quiser, há mais na cozinha se precisar." Sofia sentou-se, ainda abraçando o urso de pelúcia. Começou a comer devagar, saboreando cada mordida como se fosse a última. Carmen a observava com uma mistura de preocupação e ternura. "O Sr. Ricardo saiu cedo para resolver alguns assuntos", informou Carmen, "mas pediu que ficasse à vontade. Ele deve voltar no início da tarde." Sofia assentiu, mastigando um pedaço de pão com geleia. Não estava surpresa. No fundo, esperava que Ricardo desaparecesse depois da noite passada, que tudo não passasse de um ato de caridade momentâneo. Estava preparada para ser mandada embora a qualquer momento. "O que acontece comigo agora?" perguntou diretamente. Carmen sentou-se na beirada da cama.
O senhor Ricardo foi conversar com seu advogado sobre a sua situação. Ele quer ajudá-la, Sofia. Não está apenas oferecendo um teto por alguns dias. Sofia estreitou os olhos, desconfiada. Por que ele faria isso? Ninguém ajuda ninguém assim, sem querer nada em troca. Carmen suspirou. Era uma pergunta justa vinda de uma criança que conhecera apenas o lado mais duro da vida. Nem todas as pessoas são ruins ou têm segundas intenções, Sofia. O senhor Ricardo, ele perdeu muito. A morte da esposa o deixou vazio por dentro. Ontem, pela primeira vez em anos, vi um pouco do velho Ricardo de volta. Sofia absorveu aquelas palavras em silêncio enquanto comia mais um pouco de fruta. Ele não tem outros parentes? Filhos? Irmãos? Não, respondeu Carmen. Os pais faleceram há muitos anos. Era filho único. E ele e Laura, sua esposa, não tiveram filhos, embora quisessem muito. Um silêncio reflexivo se estabeleceu. Sofia continuou comendo mais lentamente agora, pensando sobre aquela situação. Um homem rico e solitário, uma criança abandonada. Parecia o enredo de um daqueles filmes que as pessoas assistiam no Natal. Você sabia, disse Sofia de repente, olhando para Carmen, que nas ruas as pessoas raramente dão comida ou dinheiro? Elas desviam o olhar, fingem que não te veem. É como se fôssemos invisíveis. Fez uma pausa, brincando com o garfo. Por isso foi tão estranho quando ele parou no cemitério. Ninguém nunca para. Carmen a encarou com olhos compreensivos. Foi o destino, talvez. Vocês dois precisavam um do outro naquele momento. Sofia deu de ombros, cética demais para acreditar em destino. Posso tomar outro banho hoje? Perguntou, mudando de assunto. Quantos banhos quiser, garantiu Carmen, levantando-se. E trouxe algumas roupas para você experimentar. São novas, o senhor. Ricardo pediu para comprarem ontem à noite, depois que você dormiu. Carmen foi até o armário e abriu as portas, revelando várias peças de roupas infantis com etiquetas ainda presas. Calças jeans, blusas, vestidos simples, um par de tênis, sandálias e até mesmo um casaco leve. Sofia largou o garfo boquiaberta. Tudo isso é para mim? Tudo seu, confirmou Carmen. O senhor Ricardo não sabia seu tamanho exato, então pediu vários tamanhos. O que não servir, doaremos. Sofia levantou-se e aproximou-se do armário como se estivesse diante de um museu. Tocou o tecido macio de uma blusa rosa. Em choque. Nos últimos meses, suas roupas vinham de doações ocasionais ou de peças encontradas em lixeiras. Ter roupas novas, escolhidas especialmente para ela, era algo que nem nos seus sonhos mais otimistas considerava possível. Posso mesmo ficar com tudo isso? Perguntou com voz pequena. Claro que pode, respondeu Carmen sorrindo ao ver a expressão maravilhada da menina. Por que não toma seu banho agora e depois experimenta algumas dessas roupas? Sofia assentiu, ainda em estado de choque. Pegou uma calça jeans, uma blusa azul e roupas íntimas novas, estas ainda em embalagens fechadas, e dirigiu-se ao banheiro com passos quase reverentes. O banho demorado foi um luxo que Sofia saboreou. Ao sair, vestiu as roupas novas e sentiu-se como uma pessoa diferente. Carmen fez uma trança em seu cabelo após um tratamento para eliminar piolhos, e Sofia se olhou no espelho, mal reconhecendo a menina que via refletida, limpa, penteada, vestida com roupas que serviam perfeitamente. Quando Ricardo retornou para o almoço, trouxe notícias importantes. Havia conseguido uma guarda provisória de Sofia por 90 dias, período durante o qual precisariam comparecer a audiências e receber visitas de assistentes sociais. Sofia estava inicialmente apreensiva, mas Ricardo assegurou que faria tudo ao seu alcance para garantir que ela pudesse permanecer com ele. Por que você se importa tanto comigo? Perguntou Sofia diretamente durante o almoço. Ricardo refletiu antes de responder. Quando encontrei você naquele cemitério, algo mudou dentro de mim. Percebi quanto tempo passei apenas existindo, sem realmente viver desde que perdi Laura.
Você me fez lembrar que ainda há coisas pelas quais vale a pena lutar. À tarde, Ricardo levou Sofia para comprar material escolar. Ela escolheu livros e cadernos com um entusiasmo que o surpreendeu. Sempre gostei de estudar, explicou Sofia. Minha professora dizia que eu era muito inteligente. A adaptação não foi fácil. Sofia tinha pesadelos frequentes, momentos de desconfiança súbita e hábitos adquiridos nas ruas que levaria tempo para superar, como esconder comida nos bolsos ou debaixo do travesseiro, com medo de não ter o que comer no dia seguinte. A primeira visita da assistente social, Renata, foi um momento tenso. Mas a profissional soube conquistar a confiança de Sofia, conversando sobre livros e desenhos, sem pressioná-la ou fazer perguntas invasivas demais. Ao final da visita, Renata parecia satisfeita com o que via. Ela está se adaptando bem, considerando tudo, comentou com Ricardo. Continue sendo paciente. O caminho será longo, mas vocês estão na direção certa. O maior desafio veio um mês depois, quando um homem apareceu na empresa de Ricardo, alegando ser tio de Sofia e exigindo sua guarda. O homem, Euclides Silva, tinha um histórico criminal e claramente estava interessado apenas em explorar financeiramente a situação. Quando Ricardo contou a Sofia sobre o suposto tio, ela ficou aterrorizada. Não tenho tio nenhum, afirmou com certeza. Minha mãe era filha única, sempre disse isso. A audiência para a renovação da guarda provisória, que antes parecia uma formalidade, tornou-se uma batalha. No tribunal, Sofia enfrentou seu medo e falou diretamente ao juiz. Nunca vi esse homem na minha vida e quero ficar com o Ricardo. Ele prometeu me adotar, ser minha família de verdade. O juiz, sensibilizado pelo depoimento sincero da menina e pelas evidências do histórico criminal de Euclides, renovou a guarda provisória de Ricardo por mais 6 meses e autorizou o início do processo de adoção. Apesar da alegria com a decisão judicial, Ricardo sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Sofia continuava tendo pesadelos ocasionais e as cicatrizes emocionais de sua vida nas ruas não desapareceriam da noite para o dia. Mas a cada pequeno progresso, um sorriso genuíno, uma noite sem pesadelos, uma nova amizade com outras crianças do grupo de apoio, Ricardo sentia que estavam no caminho certo. O calendário no quarto de Sofia marcava 2 meses desde que ela chegara à mansão de Ricardo. As visitas da assistente social Renata eram agora quinzenais e transcorriam em clima amigável. Sofia progredia rapidamente nos estudos com seu professor particular, Sr. Paulo, que não escondia seu espanto com a capacidade de aprendizado da menina. Ela é excepcionalmente inteligente, comentou ele com Ricardo após uma aula. Absorve informações como uma esponja. Com o estímulo adequado, pode facilmente recuperar o tempo perdido. Ricardo sorriu, orgulhoso. O talento de Sofia para os estudos era apenas uma das muitas qualidades que ele descobria na menina a cada dia. Havia também seu senso de justiça, sua capacidade de empatia, apesar de tudo que sofrera, e uma determinação que ele admirava profundamente. As sessões com a psicóloga, doutora Laura, também mostravam progressos. Ela está começando a processar seus traumas de maneira saudável, explicou a profissional. Mas ainda há trabalho a ser feito. Sofia carrega uma culpa irracional pela morte da mãe, como se de alguma forma pudesse ter evitado. Esse aspecto da personalidade de Sofia manifestava-se nos pequenos detalhes do cotidiano. A menina insistia em ajudar Carmen na cozinha, manter seu quarto impecável e até mesmo tentava ajudar o jardineiro Júlio, como se precisasse justificar constantemente sua presença na casa. Sofia, disse Ricardo gentilmente certa manhã, ao encontrá-la dobrando meticulosamente as toalhas limpas, você não precisa trabalhar para morar aqui. Esta é sua casa agora. Sofia pausou o que fazia, olhando para ele com aqueles olhos velhos demais para seu rosto infantil.
Minha mãe sempre disse que precisamos retribuir o que recebemos, respondeu simplesmente. Ricardo sentou-se ao lado dela. Sua mãe estava certa sobre muitas coisas, mas quero que entenda algo. Você não está aqui por caridade ou por um acordo. Está aqui porque quero que esteja, porque sua presença tornou esta casa um lar novamente. Sofia assentiu, mas Ricardo sabia que levaria tempo até que ela internalizasse completamente essa ideia. O processo de adoção avançava lentamente, com a burocracia habitual do sistema judicial. Dr. Vasconcelos mantinha Ricardo atualizado sobre cada passo e garantia que tudo caminhava bem. O teste de DNA havia confirmado que Euclides não tinha qualquer parentesco com Sofia, e o homem desaparecera após essa descoberta, provavelmente em busca de outros alvos para seus golpes. Em uma tarde chuvosa de sábado, Ricardo encontrou Sofia na biblioteca, cercada por livros de arte. Ela estudava com fascínio as reproduções de pinturas famosas. "Gosta de arte?" perguntou ele, sentando-se ao seu lado. "São lindas", respondeu Sofia, mostrando uma página com obras de Van Gogh. "Gosto das cores, da forma como ele pintava o céu." Ricardo sorriu. "Sabia que temos um museu de arte incrível na cidade? Poderíamos visitá-lo algum dia." O rosto de Sofia se iluminou. "Podemos mesmo?" "Claro. Que tal amanhã?" No domingo, visitaram o Museu de Belas Artes. Sofia caminhou pelos corredores com olhos arregalados de fascínio, parando longamente diante de cada obra, absorvendo detalhes que muitos adultos nem notariam. O guia do museu, impressionado com as perguntas perspicazes da menina, dedicou-lhe atenção especial, explicando técnicas e contextos históricos. "Nunca vi uma criança tão interessada em arte", comentou o guia com Ricardo. "Ela tem um olhar incrível." Na saída, passaram pela loja do museu, onde Sofia ficou encantada com um kit de pintura. Ricardo não hesitou em comprá-lo, junto com uma coleção de livros sobre técnicas básicas de desenho e pintura. Nos dias seguintes, Sofia passava horas em seu quarto ou no jardim, desenhando e pintando. Seus primeiros trabalhos eram simples, mas mostravam um talento natural para a composição e uso de cores. Ricardo pendurou um deles, uma aquarela do jardim da mansão, em seu escritório, ao lado do primeiro desenho que ela lhe dera. A aproximação com a data da audiência final de adoção trouxe uma nova ansiedade para a casa. Sofia alternava entre momentos de excitação e períodos de silêncio introspectivo. Uma noite, Ricardo a encontrou contemplando a foto da mãe no pequeno medalhão que guardava. "Estou traindo ela?" perguntou Sofia em voz baixa. "Tendo outro pai?" Ricardo sentou-se ao seu lado na cama. "De jeito nenhum, Sofia. O amor não funciona assim. Não é um recurso limitado que acaba se dividido. Sua mãe sempre será sua mãe e nada mudará isso." "Mas e quando eu for oficialmente uma Mendes? E se eu esquecer dela com o tempo?" "Isso não vai acontecer", garantiu Ricardo. "Faremos questão de manter a memória dela viva. Aliás..." Ele hesitou, incerto se era o momento certo para compartilhar sua ideia. "Tenho pensado em criar uma fundação em nome da sua mãe, para ajudar mães solo em situação de vulnerabilidade, com habitação adequada, creches, apoio médico." Os olhos de Sofia se arregalaram. "Sério? Você faria isso por ela?" "Por ela, por você e por todas as famílias que enfrentam dificuldades semelhantes", confirmou Ricardo. "Ninguém deveria perder uma mãe porque ela não teve acesso a cuidados médicos básicos. Nenhuma criança deveria acabar nas ruas por falta de uma rede de apoio." Sofia o abraçou impulsivamente, algo que ainda acontecia raramente. "Acho que ela estaria muito feliz com isso", sussurrou. Uma semana antes da audiência final, Sofia surpreendeu Ricardo com um pedido inesperado. "Podemos convidar Ana e Miguel para um jantar especial depois da adoção? Para celebrar?" Os dois amigos do grupo de apoio haviam se tornado presença constante na vida de Sofia. Ana, que morava com os avós após perder a mãe para o câncer, e Miguel, órfão de pais falecidos em um acidente de carro, compartilhavam com Sofia
a experiência de reconstruir a vida após perdas devastadoras. Claro, respondeu Ricardo, feliz por ver Sofia planejando uma celebração. Podemos fazer uma pequena festa. Convidaremos quem você quiser. O dia da audiência final chegou em um ensolarado domingo de manhã. Sofia escolheu cuidadosamente seu vestido, um modelo azul marinho com pequenos detalhes brancos, comprado especialmente para a ocasião. Ricardo optou por um terno cinza claro, menos formal que seus habituais ternos escuros de trabalho. Estou nervosa, admitiu Sofia enquanto Carmen trançava seus cabelos. É normal, tranquilizou a governanta. Mas tudo vai dar certo. Vocês já são uma família. O juiz só vai tornar isso oficial. No tribunal, encontraram Dr. Vasconcelos, que sorriu confiante. Tudo está em ordem. Será mais uma formalidade que qualquer outra coisa. A sala de audiências estava cheia. Além das figuras habituais, o juiz Ribeiro, a conselheira tutelar doutora Mônica e Renata, havia funcionários do tribunal, a psicóloga doutora Laura e até mesmo alguns jornalistas. A história do empresário bem-sucedido, que adotava uma menina encontrada no cemitério, havia despertado o interesse da mídia local. O procedimento foi surpreendentemente breve e emocionante. O juiz revisou uma última vez toda a documentação, fez algumas perguntas finais para Ricardo e Sofia e então proferiu as palavras aguardadas. Tendo analisado todos os relatórios, testemunhos e documentações e considerando o claro vínculo afetivo formado entre adotante e adotanda, defiro o pedido de adoção plena. A partir deste momento, Sofia Silva passa a ser legalmente reconhecida como Sofia Silva Mendes, filha de Ricardo Mendes, com todos os direitos e deveres inerentes à relação de filiação. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Sofia, que estivera segurando a respiração, soltou um longo suspiro. Ricardo apertou sua mão gentilmente. Na saída do tribunal, foram surpreendidos por uma pequena multidão, funcionários da empresa de Ricardo, Carmen e outros empregados da mansão, e até mesmo Ana e Miguel com suas famílias, todos segurando balões e pequenos cartazes. "Surpresa!" gritaram em uníssono. Sofia, normalmente tão contida, sorriu radiante e correu para abraçar os amigos. A celebração improvisada continuou na mansão, onde Carmen havia preparado um almoço especial e um bolo de chocolate, o favorito de Sofia. No meio da festa, Sofia puxou Ricardo para um canto tranquilo. "Podemos ir ao cemitério amanhã? Quero contar para minha mãe." "Claro", concordou Ricardo. "Levaremos flores." "Lírios brancos", especificou Sofia. Eram os favoritos dela. Ricardo observou Sofia voltar para junto dos amigos, agora oficialmente sua filha. O caminho até ali havia sido cheio de desafios e sabia que ainda enfrentariam muitos outros. Sofia carregava cicatrizes profundas de seu tempo nas ruas, e a adaptação, a nova vida, seria um processo contínuo. Mas naquele momento, vendo-a sorrir e brincar como a criança que merecia ser, Ricardo sentiu uma certeza inabalável. Aquele encontro casual no cemitério, no Dia das Mães, havia sido o começo de uma história de cura para ambos. A dor da perda nunca desapareceria completamente para nenhum deles, mas agora tinham algo pelo que olhar para frente, um futuro compartilhado como família. 5 anos se passaram desde aquele domingo no tribunal. Aos 14 anos, seu rosto já não carregava as sombras de medo que um dia foram sua expressão constante. Na mesa de cabeceira, um pequeno medalhão com a foto de sua mãe biológica descansava ao lado de um porta-retrato com uma imagem dela e Ricardo em sua cerimônia de adoção, 5 anos antes. O despertador tocou suavemente. Sofia abriu os olhos, desorientada por um instante. Mesmo após tantos anos em um lar seguro, ainda havia breves momentos ao acordar em que seu corpo se preparava instintivamente para o perigo das ruas.
Respirou fundo, deixando a realidade presente substituir os reflexos do passado. Era uma data importante, 5 anos desde a adoção oficial. Sofia sorriu, pensando em como o tempo transformara completamente sua existência. Levantou-se e caminhou até a janela, afastando as cortinas para contemplar o jardim bem cuidado da mansão. O mesmo jardim que havia observado com fascínio e desconfiança naquela primeira manhã, quando ainda acreditava que sua estadia na casa de Ricardo seria breve, apenas mais um momento passageiro de falsa bondade antes de ser novamente lançada à própria sorte. Seu quarto já não era o mesmo quarto de hóspedes impessoal que Carmen havia preparado naquele primeiro dia. Agora refletia sua personalidade. Paredes em tons suaves de azul, cobertas por desenhos e pinturas, prateleiras repletas de livros, um espaço de estudo organizado onde passava horas desenhando e estudando. Era o quarto de uma adolescente com sonhos, planos e segurança. Algo que a Sofia de 9 anos jamais imaginaria possível. Sofia! Café da manhã! A voz de Carmen ecoou do andar de baixo. Já estou indo, respondeu, voltando-se para seu armário para escolher a roupa. Vestiu-se com cuidado, optando por algo especial para aquele dia. Não era apenas o aniversário de sua adoção. Era também o dia da inauguração oficial da Fundação Mariana Silva, o projeto que ela e Ricardo haviam concebido juntos 3 anos antes e que finalmente se tornava realidade. Ao descer as escadas, Sofia sentiu o aroma de café fresco e panquecas, seu café da manhã favorito desde aquela primeira refeição na mansão. Na cozinha, encontrou não apenas Carmen, mas também Ricardo, que normalmente já teria saído para o trabalho àquela hora. Bom dia, disse ele com um sorriso caloroso. Pensei em irmos juntos hoje. Sofia sorriu, sentando-se à mesa. Manhã de panquecas. Você sabia que este foi meu primeiro café da manhã aqui? Carmen fez panquecas naquele dia também. Claro que lembro, respondeu Carmen servindo-a. Você comia como se nunca mais fosse ver comida na vida. E achava que nunca mais veria mesmo, admitiu Sofia. Estava certa que vocês me mandariam embora a qualquer momento? Ricardo observava a filha com um misto de orgulho e emoção contida. A transformação de Sofia ao longo dos anos era extraordinária. Da menina desnutrida, desconfiada e ferida, que encontrara no cemitério aquela jovem confiante, talentosa e compassiva, que agora se sentava à sua frente. 5 anos, comentou ele. Às vezes parece que foi ontem, outras vezes sinto como se você sempre tivesse feito parte da minha vida. Sofia assentiu, entendendo perfeitamente o paradoxo daqueles sentimentos. Para mim também. Minha vida antes, às vezes parece que aconteceu com outra pessoa, mas então algo me lembra, um cheiro, um barulho, uma sensação, e volta tudo de uma vez. Era verdade. Embora raramente falasse sobre isso, Sofia ainda carregava as marcas invisíveis de seu tempo nas ruas. Ocasionalmente, um pesadelo ainda a visitava. Barulhos altos inesperados a sobressaltavam mais que o normal. Em restaurantes, inconscientemente guardava um pedaço de pão na bolsa para mais tarde. Pequenos hábitos de sobrevivência que talvez nunca desaparecessem completamente. Nervosa para hoje? Perguntou Ricardo, mudando gentilmente o assunto. Um pouco, admitiu Sofia. É tão importante para mim que dê certo. Quero que minha mãe teria orgulho. Ela teria, afirmou Ricardo com convicção. Como eu tenho. A Fundação Mariana Silva havia sido concebida 3 anos antes, durante uma conversa noturna entre pai e filha. Sofia, então com 11 anos, questionara Ricardo sobre por que outras crianças como ela não tinham a mesma chance de recomeço. Por que não podemos ajudar mães como a minha? Perguntara ela. Se minha mãe tivesse tido acesso a médicos decentes, talvez estivesse viva. Se houvesse algum lugar para eu ficar, que não fosse aquele abrigo horrível, nunca teria ido para as ruas. Aquela conversa plantou a semente que agora florescia.
A fundação ofereceria serviços integrados para mães solo em situação de vulnerabilidade. Moradia temporária, assistência médica, creche, capacitação profissional e apoio educacional para as crianças. Um sistema holístico que poderia ter salvado Mariana Silva e evitado que sua filha se tornasse mais uma criança invisível nas ruas. Após o café, Sofia subiu para pegar um pacote cuidadosamente embrulhado de seu quarto. Uma surpresa que trabalhara por meses para preparar e que seria revelada na cerimônia de inauguração naquele dia. No carro, a caminho da sede da fundação, Sofia observava a cidade que agora conhecia sob duas perspectivas completamente diferentes. A da menina que sobrevivia em suas sombras e a da adolescente que agora transitava confortavelmente entre seus espaços privilegiados. Essa dupla visão era o que tornava sua percepção tão valiosa para o projeto. Ela entendia verdadeiramente os dois mundos. "No que está pensando?", perguntou Ricardo, notando sua contemplação silenciosa. "Em como é estranho ver a cidade assim", respondeu ela. "Naquele tempo tudo parecia tão grande e ameaçador. As pessoas andavam tão rápido, sempre desviando o olhar quando me viam. Era como se eu fosse um fantasma, sabe? Existindo em um mundo paralelo ao delas." Ricardo assentiu, compreendendo. Apesar de todo seu sucesso profissional e financeiro, jamais conseguiria realmente entender como era ser invisível da forma que Sofia fora. Era essa experiência que dava à fundação sua autenticidade e propósito. "É por isso que seu discurso hoje é tão importante", comentou ele. "Você pode realmente fazer as pessoas verem o que preferem ignorar." Esse comentário fez Sofia apertar nervosamente o pacote embrulhado em seu colo. "Acha mesmo que devo falar? E se eu me emocionar demais e não conseguir terminar?" "Se você se emocionar, é porque o assunto merece emoção", respondeu Ricardo simplesmente. "Não há mal algum em mostrar que se importa profundamente." A sede da Fundação Mariana Silva era um edifício de 3 andares completamente renovado em um bairro antes degradado da cidade. A transformação do prédio espelhava a missão da organização: tomar algo abandonado e restaurar sua dignidade e propósito. A fachada, recém-pintada em tons suaves de verde e azul, exibia discretamente o logotipo da fundação, uma casa estilizada com um coração ao centro. Ao chegarem, já havia uma pequena multidão reunida para a cerimônia de inauguração. Jornalistas, autoridades municipais, potenciais doadores e, mais importante para Sofia, as primeiras famílias que seriam atendidas pelo projeto, mães solo e seus filhos, selecionados por uma equipe de assistentes sociais. Sofia reconheceu rostos familiares entre os presentes. Ana e Miguel, os amigos que conhecera no grupo de apoio para crianças em luto e que se tornaram parte essencial de sua vida, acenaram animadamente. Doutora Laura, a psicóloga que a acompanhara por anos, conversava com Renata, a assistente social que supervisionara sua adaptação ao lar de Ricardo. Até mesmo o juiz Ribeiro, agora aposentado, estava presente, tendo se tornado um forte defensor da causa após conhecer a história de Sofia. "Pronta?", perguntou Ricardo enquanto estacionavam. Sofia respirou fundo, apertando o pacote contra o peito. "Pronta." Ao entrarem, foram imediatamente cercados por pessoas desejando cumprimentá-los. Sofia mantinha uma expressão educada, mas Ricardo podia perceber sua tensão crescente pela forma como ela segurava firmemente seu braço. Anos de convivência o haviam ensinado a reconhecer os sinais sutis de seu desconforto em multidões. "Vamos encontrar um lugar tranquilo para você se preparar", sussurrou ele, conduzindo-a habilmente através da multidão até uma pequena sala reservada nos fundos. Uma vez sozinhos, Sofia relaxou visivelmente, colocou o pacote sobre uma mesa e sentou-se, respirando profundamente. "Sempre fico impressionada com como você sabe exatamente quando preciso de espaço."
comentou ela, com um sorriso agradecido. Apenas presto atenção, respondeu Ricardo, sentando-se ao seu lado. Então quer me contar finalmente o que tem nesse pacote misterioso? Sofia olhou para o embrulho, mordendo levemente o lábio inferior, um hábito que mantivera desde a infância e que surgiu sempre que estava nervosa ou indecisa. É uma surpresa para a cerimônia, disse finalmente. Mas acho que você pode ver antes. Com cuidado, começou a desembrulhar o pacote, revelando uma tela de aproximadamente 70 por 90 centímetros. Ao virá-la, Ricardo ficou momentaneamente sem palavras. Era um retrato extraordinariamente detalhado e vibrante de Mariana Silva, a mãe biológica de Sofia. Baseado na pequena foto desbotada do medalhão que Sofia guardava como tesouro, o retrato capturava não apenas a aparência física de Mariana, mas algo mais profundo, uma dignidade, uma luz interior, uma humanidade completa que transcendia a imagem simples que servira de referência. Sofia, Ricardo finalmente conseguiu dizer, sua voz embargada pela emoção. É absolutamente magnífico. Trabalhei nele por meses, explicou ela, passando os dedos delicadamente pela borda da tela. Queria que ela estivesse presente hoje, que as pessoas pudessem ver seu rosto, saber que ela era real, uma pessoa completa com sonhos e amor para dar, não apenas um nome ou uma estatística. Ricardo observava a pintura com admiração genuína. O talento artístico de Sofia havia se revelado aos poucos ao longo dos anos. Inicialmente, em desenhos simples que ele orgulhosamente pendurava em seu escritório. Depois, em obras cada vez mais sofisticadas, à medida que recebia educação formal em artes. Este retrato, contudo, representava um salto qualitativo impressionante. Havia alma naquela pintura, uma conexão emocional palpável que somente um grande artista conseguiria transmitir. Quero que seja colocado no saguão principal, continuou Sofia, para que todos que entrem na fundação vejam primeiro o rosto dela, saibam quem ela era, por que estamos fazendo isso. Ricardo assentiu, incapaz de encontrar palavras adequadas para expressar o que sentia. Finalmente, colocou gentilmente sua mão sobre a de Sofia. Ela estaria incrivelmente orgulhosa de você, disse simplesmente. Sofia enxugou rapidamente uma lágrima que escapava pelo canto de seu olho. Às vezes me pergunto o que ela pensaria de tudo isso. Se aprovaria as escolhas que fizemos, o caminho que seguimos. Tenho certeza absoluta que sim, respondeu Ricardo. Sua mãe dedicou a vida a cuidar de você, a garantir que tivesse as melhores oportunidades possíveis dentro de suas limitações. Ver você não apenas prosperar, mas estender a mão para ajudar outros na mesma situação, não consigo imaginar maior realização do legado dela. Um leve toque na porta interrompeu o momento. Era Carmen, informando que a cerimônia estava prestes a começar. Enquanto se preparavam para sair, Sofia parou por um momento, olhando para Ricardo com uma expressão súbita de vulnerabilidade que o fez lembrar daquela pequena menina desconfiada no cemitério. E se eu não conseguir? E se minhas palavras não forem suficientes para fazer as pessoas entenderem, para fazê-las realmente se importarem? Ricardo segurou suas mãos, olhando-a diretamente nos olhos. Sofia, sua história é poderosa não porque é trágica, mas porque é real. Você viveu o que a maioria das pessoas na plateia só experimenta através de reportagens distantes ou estatísticas impessoais. Quando você fala, não é apenas com palavras, é com a autenticidade de quem esteve lá. Isso atravessa barreiras que nenhum discurso formal conseguiria. Ela assentiu, absorvendo suas palavras. Então, endireitou os ombros, ergueu o queixo levemente e pegou o retrato de sua mãe. Vamos, disse com determinação renovada. Ela merece este momento. Enquanto caminhavam para o palco improvisado no saguão principal do edifício, Sofia carregava o retrato coberto com um tecido, mantendo-o cuidadosamente virado para que ninguém visse prematuramente. A multidão, agora consideravelmente maior,
Silenciou quando Ricardo subiu ao palco para iniciar a cerimônia. Há 6 anos, começou ele, um encontro casual mudou completamente minha vida. A plateia ouvia atentamente enquanto Ricardo contava brevemente sobre aquele Dia das Mães no cemitério, sobre a menina solitária chorando entre túmulos, sobre como aquele momento havia despertado algo adormecido dentro dele após anos de luto pela esposa. Mas não estamos aqui hoje para celebrar minha história ou a de Sofia, concluiu ele. Estamos aqui porque reconhecemos que para cada criança, como Sofia que encontra um novo caminho, há centenas de outras que permanecem invisíveis em nossas ruas. Para cada mãe, como Mariana Silva, que perde a batalha contra circunstâncias que poderiam ser evitadas, há milhares de outras lutando sozinhas neste exato momento. Fez uma pausa, olhando diretamente para o fundo da sala, onde as primeiras famílias beneficiárias do projeto estavam sentadas. A Fundação Mariana Silva nasce da convicção de que podemos e devemos fazer melhor como sociedade, que podemos criar redes de apoio para evitar que mães solo precisem escolher entre trabalhar ou cuidar de um filho doente, que podemos oferecer alternativas dignas para que nenhuma criança veja nas ruas sua única opção. Então, com um gesto suave, convidou Sofia a juntar-se a ele. Ela subiu ao palco, ainda carregando o retrato coberto, e posicionou-o em um cavalete preparado especialmente para este momento. E agora, anunciou Ricardo, gostaria que vocês ouvissem diretamente de Sofia, a verdadeira inspiração por trás de tudo isso. Capítulo 5, parte 2. Sofia parou diante do microfone, sentindo o peso de todos os olhares convergindo para ela. Por um breve e terrível momento, voltou a se sentir como aquela menina invisível nas ruas, pequena, insignificante, despercebida. Então seus olhos encontraram Ricardo na lateral do palco, com aquele olhar de confiança inabalável que sempre lhe oferecia nos momentos difíceis. E ela encontrou sua voz. Meu nome é Sofia Silva Mendes, começou ela, sua voz inicialmente baixa, mas ganhando firmeza a cada palavra. Mas houve um tempo em que eu era apenas Sofia Silva, uma criança de 9 anos vivendo nas ruas desta cidade, invisível para quase todos que passavam por mim. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Mesmo os jornalistas que anotavam freneticamente pararam, capturados pela intensidade daquela jovem. Quando tinha 8 anos, vivia com minha mãe, Mariana Silva, em um pequeno apartamento. Minha mãe trabalhava como faxineira, saindo antes do amanhecer e voltando após o anoitecer. Mesmo exausta, sempre encontrava energia para me ajudar com o dever de casa, para me contar histórias, para me ensinar que educação era o caminho para uma vida melhor. Sofia olhou brevemente para o retrato coberto. Quando minha mãe começou a tossir, disse que era apenas um resfriado. Quando a tosse piorou, disse que passaria logo. Quando finalmente não conseguiu mais levantar da cama, já era tarde demais. A pneumonia, que poderia ter sido facilmente tratada com antibióticos, havia se tornado fatal. Não tínhamos plano de saúde, não tínhamos dinheiro para consultas particulares e nas 2 vezes que procuramos o pronto-socorro, esperamos horas apenas para receber uma receita de xarope. A plateia estava absolutamente silenciosa agora, muitos com lágrimas nos olhos. Minha mãe morreu em casa, segurando minha mão, pedindo-me perdão por me deixar sozinha neste mundo. Tinha apenas 28 anos. Sofia respirou fundo, lutando contra as próprias lágrimas. O que acontece com uma criança que perde seu único apoio? Fui levada para um abrigo estadual temporário, superlotado, com funcionários sobrecarregados, onde os mais fortes dominavam os mais fracos. Depois de 2 semanas sendo aterrorizada, fugi. Pensei que as ruas não poderiam ser piores. Sofia então descreveu, sem dramatismo, mas com franqueza crua, sua vida nas ruas. Falou sobre dormir em caixas de papelão, sobre procurar comida em lixeiras, sobre o frio das noites de inverno.
sobre o medo constante de predadores que viam crianças sozinhas como alvos fáceis. O pior aspecto da vida nas ruas não é a fome, nem o frio, nem mesmo o medo, continuou ela. É a invisibilidade. É ter centenas de pessoas passando por você todos os dias sem realmente enxergá-la. É estender a mão pedindo ajuda e ver pessoas atravessarem a rua para evitá-la. É ser tratada como um problema, uma estatística, nunca como uma criança que precisa desesperadamente de auxílio. Sofia, então, se virou para o cavalete com o retrato coberto. No Dia das Mães, quase um ano após a morte da minha mãe, decidi levar uma flor ao cemitério. Encontrei um crisântemo descartado, murcho, mas ainda bonito para mim, e caminhei quilômetros. Não consegui encontrar o túmulo dela. Foi um enterro como indigente. Então simplesmente me sentei entre sepulturas anônimas e chorei, segurando aquela flor murcha. Com cuidado, Sofia removeu o tecido que cobria o retrato, revelando o belo rosto de Mariana Silva. Um murmúrio de admiração percorreu a plateia, tanto pela qualidade artística quanto pela dignidade e humanidade que emanavam da imagem. Foi nesse momento, quando eu estava em meu ponto mais baixo, que Ricardo Mendes parou e realmente me viu. Não como um problema social, mas como uma criança em profundo sofrimento. E essa visão verdadeira, esse reconhecimento da minha humanidade, foi o primeiro passo para a criação do que inauguramos hoje. Sofia virou-se novamente para a plateia, sua voz agora mais forte, carregada de convicção. A Fundação Mariana Silva existe porque acreditamos que nenhuma criança deveria se tornar invisível. Nenhuma mãe deveria morrer por falta de acesso a cuidados médicos básicos. Nenhuma família deveria ser destruída por circunstâncias que poderiam ser evitadas com as redes de apoio adequadas. Ela detalhou então os serviços que a Fundação ofereceria: moradia temporária para mães em crise, creche gratuita para permitir que trabalhassem, ambulatório médico com atendimento prioritário, cursos profissionalizantes, apoio jurídico para questões de pensão e programa educacional complementar para as crianças. Este não é um projeto assistencialista temporário, enfatizou Sofia. É um sistema integrado para fornecer não apenas auxílio imediato, mas ferramentas para autodeterminação e independência a longo prazo. Enquanto falava, Sofia notou uma mulher na primeira fileira abraçando uma menina de aproximadamente 9 anos. A mulher tinha olhos cansados, mas determinados, e a menina olhava para Sofia com uma mistura de curiosidade e admiração. Para finalizar, disse Sofia, gostaria de falar diretamente às mães que serão as primeiras beneficiárias deste projeto. Voltou-se para as 20 famílias inicialmente selecionadas, mulheres de diferentes idades com filhos pequenos. Vocês são vistas, sua luta é reconhecida, seu amor pelos seus filhos é valorizado. Esta fundação existe para dizer que não precisam carregar todo o peso sozinhas, que esta comunidade está disposta a compartilhar o fardo, a criar espaço para que vocês possam respirar e construir o futuro que desejam. Voltou-se para as crianças. E para vocês, crianças, quero que saibam que são importantes, que têm valor intrínseco, que merecem oportunidades e segurança, que não são definidos pelas circunstâncias nas quais nasceram, mas pelos sonhos que cultivam e pela bondade que escolhem espalhar. Sofia fez uma pausa, olhando para o retrato de sua mãe e depois para Ricardo. Hoje não inauguramos apenas um prédio, inauguramos uma promessa, a promessa de que, nesta comunidade, ninguém precisará enfrentar sozinho as tempestades da vida. Que estenderemos as mãos uns aos outros, não por pena, mas porque reconhecemos nossa humanidade compartilhada. Quando terminou seu discurso, não havia um único olho seco na plateia. Ricardo subiu ao palco e, em um gesto espontâneo, Sofia o abraçou fortemente.
Após a cerimônia formal, enquanto os convidados exploravam as instalações, Sofia observou a menina que notara se aproximar timidamente do retrato de Mariana. "Você pintou?" perguntou a criança, olhando com admiração para a obra. "Sim", respondeu Sofia, agachando-se para ficar na altura da menina. "Era minha mãe. Ela era bonita", comentou a menina. "Parece boa." "Era muito boa", confirmou Sofia. "Como se chama?" "Marina", respondeu a criança. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A semelhança com o nome de sua mãe não passou despercebida. "Prazer em conhecê-la, Marina. Vamos morar naqueles apartamentos lá em cima", informou Marina, apontando para o andar superior. "A assistente social disse que posso ir à escola sem precisar mudar no meio do ano e mamãe vai fazer um curso de computação." Havia uma mistura de alívio e esperança na voz da menina que Sofia reconhecia bem. A sensação de finalmente ter um chão firme sob os pés. "Sabia que temos um estúdio de arte aqui?" perguntou Sofia. "Vou dar aulas 2 vezes por semana. Você gostaria de participar?" Os olhos de Marina se iluminaram. "Posso mesmo? Gosto muito de desenhar, mas nunca tive aulas de verdade." "Eu também nunca tinha tido até conhecer Ricardo", compartilhou Sofia. "Às vezes, tudo o que precisamos é uma oportunidade para descobrir do que somos capazes." Marina sorriu, revelando a falta de um dente da frente. "Vou ser a primeira a chegar na aula." "Estarei esperando", prometeu Sofia. 5 anos haviam se passado desde a inauguração da Fundação Mariana Silva. O projeto, que começara com 20 famílias, agora atendia mais de 200 por ano, com uma lista de espera que evidenciava tanto seu sucesso quanto a enorme necessidade que ainda existia na cidade. Sofia, agora com 19 anos, havia recentemente iniciado a Faculdade de Artes Visuais com especialização em arte-terapia. Sua experiência ensinando arte para crianças traumatizadas na fundação havia mostrado sua vocação, e ela agora dividia seu tempo entre os estudos e o trabalho no programa que havia se tornado sua paixão. Em um ensolarado domingo de maio, Sofia estava especialmente ansiosa. Era Dia das Mães, uma data que sempre carregava emoções complexas para ela, mas que este ano tinha um significado especial. A Fundação realizaria a inauguração de sua 2ª unidade em outro bairro vulnerável da cidade. "Nervosa?" perguntou Ricardo, entrando na cozinha onde Sofia tomava café. "Um pouco", admitiu ela. "É diferente desta vez. Não estamos apenas expandindo um projeto. Estamos provando que ele realmente funciona." Ricardo sorriu, servindo-se de café. "Os resultados falam por si. 80% das famílias conseguindo independência em menos de 2 anos. Diminuição de 60% nos casos de evasão escolar entre as crianças atendidas. Redução significativa nas internações hospitalares." "Eu sei das estatísticas", interrompeu Sofia com um pequeno sorriso. "Eu que compilei a maioria delas para o relatório anual, lembra?" Ricardo riu. "Justo, mas meu ponto é: você construiu algo extraordinário, Sofia. Algo que está mudando vidas reais." Sofia mordeu o lábio pensativa. "Construímos. Nunca teria sido possível sem você." "Teria sido possível eventualmente", corrigiu Ricardo. "Sua determinação teria encontrado um caminho. Eu apenas acelerei o processo." Essa modéstia era típica de Ricardo, mas Sofia sabia a verdade. Sem seu apoio financeiro, emocional e prático, a fundação nunca teria ido além de um sonho distante. Contudo, essa parceria entre eles havia se tornado tão natural ao longo dos anos que era difícil distinguir onde terminava a contribuição de um e começava a do outro. "Preciso passar no cemitério antes da cerimônia", disse Sofia, terminando seu café. "Quero levar flores para ela." Ricardo assentiu compreensivamente. Era uma tradição que Sofia mantinha religiosamente todos os anos: visitar o túmulo de sua mãe no Dia das Mães com um buquê de lírios brancos. Nos primeiros anos após a adoção, Ricardo sempre a acompanhava.
Agora, respeitando seu crescimento, oferecia espaço para que fizesse essa visita sozinha. Quer que eu te leve? Ofereceu. Não precisa, respondeu Sofia. Vou dirigindo. Nos encontramos diretamente na nova unidade para a cerimônia. Havia um orgulho silencioso no olhar de Ricardo sempre que Sofia demonstrava sua independência. A menina assustada que encontrara no cemitério se tornara uma jovem adulta confiante, capaz e compassiva. Uma transformação que muitos considerariam improvável, dadas suas circunstâncias iniciais. 1 hora depois, Sofia estacionava seu carro, presente de formatura do ensino médio, próximo ao cemitério municipal. Caminhou com passos seguros até o túmulo de sua mãe, agora marcado com uma lápide digna que Ricardo havia providenciado anos antes. "Oi, mãe", disse suavemente, colocando os lírios sobre o mármore. Trouxe suas flores favoritas, como sempre. Sentou-se na grama ao lado da sepultura, como fazia todos os anos, e começou a contar as novidades para sua mãe. Sobre a faculdade, sobre a expansão da fundação, sobre as centenas de vidas que estavam mudando juntas. "Sabe a Marina, aquela menina que te contei nos últimos anos? Ela está no ensino médio agora, com notas excelentes. Quer estudar medicina? Diz que se inspirou no trabalho da fundação para querer ajudar pessoas como sua mãe." Sofia sorriu, passando os dedos sobre o nome gravado na pedra. "Às vezes me pergunto o que você acharia de tudo isso. Se aprovaria as escolhas que fiz, o caminho que seguimos." Fez uma pausa, sentindo o familiar aperto na garganta. "Espero que sim. Espero que esteja orgulhosa." Permaneceu em silêncio contemplativo por alguns minutos, sentindo a brisa suave da primavera. Então, notou algo incomum. Uma mulher jovem com uma criança pequena aproximando-se de uma sepultura próxima. Havia algo na cena que imediatamente capturou sua atenção. Talvez a forma como a mulher segurava firmemente a mão da criança, ou a expressão de dor contida em seu rosto. Por algum instinto que não conseguiria explicar, Sofia levantou-se e caminhou na direção deles. "Olá", disse gentilmente. "Desculpe interromper. Apenas queria perguntar se estão bem." A mulher olhou para ela com surpresa inicial. Depois, com um reconhecimento hesitante. "Você é Sofia Mendes? Da Fundação Mariana Silva?" Sofia assentiu, surpresa por ser reconhecida. "Li sobre seu trabalho no jornal", explicou a mulher. "Meu nome é Luísa. Esta é minha filha, Clara." A menina, que não parecia ter mais de 4 anos, olhou timidamente para Sofia, meio escondida atrás da mãe. "Estamos visitando meu marido", continuou Luísa, indicando a sepultura. "Ele faleceu há 6 meses, acidente de trabalho na construção civil." Sofia sentiu uma pontada familiar, a dor do luto, a vulnerabilidade de uma família subitamente incompleta. "Sinto muito", disse com sinceridade. "É difícil, especialmente hoje." Luísa assentiu, lágrimas começando a formar em seus olhos. "Muito. Tentei não vir hoje, mas Clara insistiu em trazer flores para o pai. Não consegui dizer não." Sofia olhou para a pequena Clara, que segurava um pequeno buquê de margaridas compradas, provavelmente em alguma barraquinha na entrada do cemitério. "Você fez a coisa certa em vir", respondeu Sofia suavemente. "Honrar quem amamos nunca é errado." Conversaram por alguns minutos. Sofia soube que Luísa estava lutando para manter o apartamento alugado onde viviam, dividindo-se entre 2 empregos enquanto tentava encontrar alguém para cuidar de Clara durante seus horários de trabalho. "Exatamente para casos como o seu que a fundação existe", disse Sofia, pegando um cartão de visitas de sua bolsa. "Por favor, vá até lá amanhã. Pergunte pela Renata, diga que Sofia a enviou, ela vai explicar como podemos ajudar." Luísa pegou o cartão com mãos trêmulas. "Eu não sei se posso aceitar ajuda, sempre nos viramos sozinhas." Sofia sorriu compreensivamente. "Aceitar ajuda não é fraqueza, Luísa. É reconhecer que todos precisamos uns dos outros em momentos difíceis. A Fundação não oferece caridade, oferece parceria para que você possa reconstruir sua vida nos seus termos."
Quando finalmente se despediram, Sofia sentiu aquela sensação familiar, o círculo completando-se de alguma forma. Ela, que um dia fora a criança desamparada em um cemitério, agora estendia a mão para outra família em circunstâncias semelhantes. Dirigindo para a cerimônia de inauguração da nova unidade, Sofia refletia sobre o extraordinário caminho que a trouxera até ali. As coincidências significativas, como Ricardo as chamava, encontrar Luísa hoje, exatamente como ela própria fora encontrada anos atrás. A nova sede da fundação era um prédio reformado em um bairro carente, pintado em cores vibrantes visíveis de longe. Quando Sofia estacionou, viu que uma pequena multidão já havia se formado. Autoridades, jornalistas, doadores e, mais importante, as famílias que seriam as primeiras beneficiárias desta nova unidade. Ricardo esperava na entrada, elegante em seu terno, mas com aquele sorriso caloroso que reservava especialmente para ela. Conseguiu visitar sua mãe tranquilamente? Perguntou quando ela se aproximou. Sim, respondeu Sofia. E algo incrível aconteceu. Contou-lhe brevemente sobre Luísa e Clara, no mesmo cemitério, no mesmo dia, observou Ricardo, balançando a cabeça em admiração. Alguns diriam que não existem coincidências. Prefiro acreditar que estamos fazendo exatamente o que deveríamos estar fazendo, respondeu Sofia, e que o universo ocasionalmente nos envia confirmações. Juntos entraram no prédio e subiram ao pequeno palco improvisado para a cerimônia. Enquanto Ricardo fazia as apresentações iniciais, Sofia observava as famílias na plateia, mulheres corajosas e crianças resilientes, todas unidas pela mesma luta contra circunstâncias adversas. Pensou em sua mãe, em Marina, em Luísa e Clara. Vidas conectadas por fios invisíveis de experiência compartilhada. Quando chegou sua vez de falar, Sofia aproximou-se do microfone com a confiança que havia cultivado ao longo dos anos. O que começou como uma tragédia pessoal transformou-se em propósito coletivo, disse ela, sua voz clara e firme. A Fundação Mariana Silva existe porque acreditamos que nenhuma criança deveria se tornar invisível, nenhuma mãe deveria lutar sozinha, nenhuma família deveria ser destruída por falta de apoio nos momentos críticos. Olhou diretamente para a plateia, conectando-se com cada pessoa presente. Hoje, enquanto inauguramos esta segunda unidade, reafirmamos nosso compromisso não apenas com a assistência imediata, mas com a transformação sistêmica, porque cada criança merece ser vista, cada mãe merece ser apoiada, cada família merece a chance de permanecer unida e florescer. Enquanto as palavras fluíam, Sofia sentiu aquela certeza profunda que sempre a acompanhava nos momentos importantes. A certeza de que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que nascera para fazer. A menina invisível do cemitério havia encontrado não apenas um lar, mas uma missão. E através dessa missão, centenas de outras crianças nunca precisariam experimentar a invisibilidade que ela conhecera tão bem. Obrigada, mãe, pensou Sofia, enquanto concluía seu discurso para aplausos entusiasmados. Seu amor nunca me deixou realmente invisível.